O assunto que nós estamos estudando nesses dias, que é a continuação daquilo que já temos estudado, entendendo o Evangelho para viver a graça. O Evangelho ele nos faz conhecer e entender melhor quem nós somos e a necessidade que nós temos de Deus. Então, nosso tema, dentro desse grande tema, hoje nós vamos falar exatamente sobre esse assunto. O Evangelho me faz conhecer melhor a mim mesmo, o Evangelho me faz compreender melhor a mim mesmo e, ao mesmo tempo, ela me leva a entender a grande necessidade que eu tenho de Deus. Nós precisamos entender que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é a mensagem que tem esperança, que tem salvação e solução para a humanidade. Portanto, é a mensagem mais importante e mais poderosa que o ser humano já ouviu ou que ele poderá ouvir. Por que o Evangelho é a mensagem mais importante? Porque o Evangelho tem solução, tem esperança para o problema da humanidade. Porque o Evangelho ele nos fala do Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que criou o céu e tudo que existe no céu. Deus é fonte da vida, da existência e da manutenção do céu. Deus sustenta os céus. Deus sustenta a lua, a estrela, o sol, as galáxias, os anjos. Deus sustenta o mar. Tudo que existe no mar, Deus sustenta. Deus é fonte de toda a vida marinha. Deus é fonte de toda a vida que existe na superfície da terra, seja homem, animal e vegetação. Então, nosso Deus, ele é autoexistente, ele é autossuficiente. O Deus que a Bíblia nos revela é um Deus autoexistente. Significa que Deus, ele existe nele mesmo. Ele tem força em si mesmo, ele tem vida em si mesmo. Então, ele não precisa de nada exterior para fazê-lo viver, para mantê-lo. Pelo contrário, ele mantém, ele sustenta todas as coisas. Agora, o Evangelho nos fala que esse Deus eterno, Criador, todo-poderoso, ele se encarnou, tornando homem, para trocar o nosso fardo de pecado, de vergonha, com o fardo do seu Filho, amado Jesus Cristo. Fala de um Deus que nos amou ao ponto de trocar a morte do Filho dele com a nossa vida. Nós estávamos mortos, mas Deus deu Jesus, Filho dele, à morte para nos dar vida. Esse Deus que nós falamos, que é eterno, que é sustentador de todas as coisas, ele então nos amou ao ponto de se entregar por nós. Por isso que o Evangelho é a mensagem que tem esperança, solução para a humanidade e é a mensagem mais importante, notícia mais importante que qualquer ser humano já recebeu ou poderá receber. E isso então nos traz um entendimento muito claro. O Evangelho é democrático, é de livre acesso a toda pessoa. Ninguém pode impedir ninguém de receber o Evangelho. Somente você mesmo, somente eu mesmo pode ou posso impedir-me de desfrutar do Evangelho. Então, como eu disse, nosso tema nesta manhã é: o Evangelho nos faz compreender e entender melhor quem nós somos e a grande necessidade que cada um de nós temos da parte de Deus. Então, hoje nós vamos então passar um tempo debruçando, compreendendo melhor quem nós somos. E por isso então nós vamos estudar a composição do homem, a imagem e semelhança de Deus. Esse homem que nós somos, ele é um homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: façamos o ser humano a nossa imagem e ele será semelhante a nós. Na NVI diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Na nova tradução linguagem de hoje, Gênesis 1, 26 vai dizer: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que parecerão conosco. Eles tomarão, ou seja, eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. E para nós entendermos quem nós somos, nós precisamos então entender a nossa composição, os aspectos que nos compõem como imagem e semelhança de Deus. Então, essa imagem e semelhança de Deus que nós falamos, ela inclui algumas dimensões.
Essa dimensão, ela é física, espiritual e emocional. São essas características que nos permite ser um ser inteligente e social. São essas características, a composição nossa é o nosso distintivo, ou seja, o que faz distinção de nós entre toda a criatura e criação de Deus é o fato de Deus nos fazer um ser pensante. Nós somos um ser intelectual e social. Nós não somos apenas um ser espiritual, mas nós somos um ser físico, nós somos um ser espiritual e nós somos um ser emocional. E é importante nós entendermos que quando Deus nos criou assim. Deus nos criou com um corpo físico, Deus nos criou com o espírito e Deus nos criou com uma alma. Foi Deus quem fez cada um de nós assim. Diabo não participou em nenhum aspecto da sua criação e da minha criação. Diabo não tem parte alguma na nossa criação, no ser que nós somos, na pessoa que nós somos. Então não existe nenhuma parte do seu corpo que seja menos importante ou de menor importância para Deus. Em você não existe nenhuma parte no seu corpo. O seu corpo, a sua alma e o seu espírito têm o mesmo valor de importância para Deus. Não existe nenhuma separação aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus você não é mais importante espiritual e menos importante físico. Aos olhos de Deus você não é mais importante espiritual, mais importante físico e menos importante emocional na sua alma. Não. Quando Deus te criou com o corpo, Deus te criou com uma alma e Deus te criou com o espírito. Quando Deus nos criou físico, espiritual e emocional. Deus nos criou físico, espiritual e com uma alma. Então é isso que nos faz um ser social, intelectual, e é isso que faz distinção entre nós e toda demais criação de Deus. Deus é que nos criou assim, e você precisa entender que nenhum aspecto do seu ser é de menor importância aos olhos de Deus. Teu corpo, eu repito, não é menos importante que o seu espírito. Sua alma não é menos importante que o seu corpo, que o seu espírito. Aos olhos de Deus, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito foi criado por Ele com um propósito específico. Não existe absolutamente nada que não seja importante na sua vida. E mais uma coisa importante: diabo não participou absolutamente em nada daquilo que te compõe. Deus te criou a sua imagem e semelhança, e essa imagem e semelhança compõem 3 dimensões que nós já falamos. Agora, ignorar qualquer aspecto de quem nós somos, ele traz para nós consequências terríveis. E nós vamos ver a causa de muita depressão, a causa de tanto problema que a nossa sociedade tem, é exatamente porque nós ignoramos esses 3 aspectos de quem nós somos. O Evangelho, ele nos ensina, ele nos mostra, ele nos faz compreender melhor quem nós somos e a necessidade que temos de Deus. Então, se você precisa entender, se você precisa conhecer-se, estude o Evangelho, porque a Bíblia vai mostrar para você quem você é e a grande necessidade que você tem de Deus, e vai te livrar de muitos problemas e de muita heresia, de muitas coisas que não são bíblicas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Existe uma ideia muito errada, que ele coloca o nosso corpo como mortal e a nossa alma e o nosso espírito como algo eterno. Existem pensamentos que o corpo humano não tem valor, não vale nada, o mais importante é espiritual, e então o corpo, ele é, na verdade, a interpretação, o pensamento que ensina nas igrejas, o pensamento que nós herdamos na sociedade, o ensino que nós recebemos, que nos forma como cristão, ele coloca em nós muitos problemas de relacionamento conosco mesmo e com as pessoas à nossa volta. Para muitas pessoas, o corpo dele é como um instrumento de diabo.
E é interessante entender, quando a Bíblia fala da carne, a Bíblia não está falando do corpo, a Bíblia está falando da velha natureza. O corpo é o físico, a velha natureza é a natureza adâmica, é isso que a Bíblia chama de carne, dos desejos da carne. Não tem nada a ver com o nosso físico. É necessário você separar essas duas coisas. Quando a Bíblia está falando da carne, a Bíblia está falando da velha natureza, da natureza adâmica. Ele não está falando do seu corpo físico. Não tem nada a ver com isso. Deus nos chama, a Bíblia nos repreende, nos exorta para termos cuidado contra a carne, essa velha natureza. E não tem nada a ver com o nosso corpo. Entende isso? Isso é muito importante. Agora, esse pensamento de que corpo não vale é um pensamento que veio há muito tempo. Um pensamento que veio da cultura helenista, do grego. Lá no primeiro século havia um grupo chamado gnóstico, que eles diziam que a carne, o corpo, o nosso corpo físico, ele não presta, ele é mortal, ele vai acabar. E então o que acontece? Eu tenho que fazer tudo com a minha carne, porque quando eu morrer, o que vai permanecer? Minha alma e o meu espírito. E é interessante, eu não sei se você já tinha essa oportunidade, mas eu já evangelizei falando com muitas pessoas a respeito do evangelho. Elas me disseram exatamente assim: mas eu vou preocupar porque se meu corpo não vai para o inferno? Eu não vou sentir dor mesmo, porque o que vai para o inferno é espírito e alma. Alguém já te falou isso? Muitas pessoas que eu evangelizei falou isso para mim. A ideia que ele tem de um conceito errado do evangelho é que quando ele morre, ele não vai para o inferno no corpo. O que vai sofrer na eternidade é apenas a alma e o espírito. E ele fala que a alma e o espírito não sente. Então as pessoas ignoram porque não entendem esse aspecto da nossa vida. Em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 até versículo 15, ele diz assim, ó: vi um trono branco e aquele que estava sentado nele, a terra fugia da sua presença. E aí vai dizer: vi também os mortos, versículo 12, pequenos e grandes, em pé diante do trono. Foram abertos livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam escrito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou os seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregou os mortos, e todos foram julgados de acordo com os seus atos. Esse episódio, ele está falando exatamente da ressurreição dos mortos. As pessoas que morreram em Titanic, que não aceitaram Jesus. A Bíblia diz que naquele dia do grande trono branco, o mar vai devolver essas pessoas, algumas pessoas que não foram encontradas. As pessoas que perderam no mato em alguma guerra aqui, e na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que a gente não viu o corpo deles, a Bíblia diz que o mundo vai devolver toda aquela coisa. As pessoas vão receber um corpo novo. E eles vão estar perante Deus. Deus vai julgar cada um. E Deus vai lançar cada ser humano no seu corpo vivo novamente para a eternidade. E nós que temos Cristo, a Bíblia diz que nós vamos receber também um novo corpo. Eu serei eu, com um corpo santo e transformado. Assim como Jesus veio para nos dar esse exemplo. Ele morreu, ele ressuscitou no corpo, um corpo santo, glorificado, transformado. Era o mesmo Jesus. Os discípulos podiam conhecê-lo, os discípulos podiam tocá-lo, os discípulos podiam realmente conviver novamente com ele. E ele subiu aos céus e ele está sentado à direita de Deus. O projeto de Deus foi criar-nos para sermos eternos. Nada mudou, apenas mudou o destino da nossa vida. O pecado apenas trouxe uma mudança de endereço. As pessoas que não creram em Cristo, elas vão sofrer no inferno, no corpo, na alma e no espírito, que está morto, separado de Deus. E as pessoas que creem em Deus irão para o céu, no corpo, na alma e no espírito, e vão viver com Deus. Então preste bastante atenção, não existe no seu corpo nada que seja menos importante para Deus. Agora eu quero trazer um princípio aqui para nós colocarmos em nossa mente. Tudo que a gente inclui na nossa vida nos fortalece. E tudo que nós excluímos na nossa vida nos enfraquece. Fala comigo, tudo que eu incluo na minha vida me fortalece. E tudo que eu excluo da minha vida
me enfraquece. Esse é o princípio. Presta atenção. Tudo que você incluir vai te fortalecer em toda a área. Toda a área da sua vida. Tudo que você colocar vai te fortalecer. Seja para o bem ou seja para o mal. E tudo que você excluir da sua vida, seja por bem ou por mal, ele vai também te enfraquecer. Agora presta atenção, ao longo da história, a igreja, ela tem incluído, tem nos fortalecido no lado espiritual, entre aspas, com alguma deficiência. Tem nos fortalecido em lado espiritual com algumas deficiências. E o que ele tem excluído da gente? Tem excluído de nós a parte da nossa alma e do nosso corpo, a parte emocional. É como que quando se converte, tudo é frescura. Porque, não, agora você é crente. Existe muita gente que não é feliz mesmo sendo cristão. Existe muita gente que tem vergonha de ser quem ele é, porque as pessoas não entendem que Deus, quando me fez, Deus me fez com o corpo, com a alma e com o espírito. E aí o que acontece? Ao longo do tempo a igreja ela tem fortalecido, tem dado ênfase na parte espiritual ainda com alguma deficiência, e ela tem enfraquecido, tem excluído de nós a parte emocional, a parte físico. E aí, o que aconteceu? Satanás então encontrou uma brecha, o mundo encontrou uma brecha. O que acontece? O mundo, ao longo do tempo, incluiu no homem, fortaleceu no homem, incluiu bastante no homem o prazer. A mensagem do mundo é o prazer. A mensagem do mundo é o prazer sem Deus, totalmente desenfreado, sem controle. A mensagem da igreja é o espiritual, muitas vezes sem o emocional. Entende que o prazer é pecado, quando o prazer em si não é pecado. Tá certo? Agora presta atenção. O mundo foi fazendo o quê? Ele foi incluindo em nós, de forma desequilibrada, de forma exagerada, o prazer. O nosso corpo, irmãos, ele tem uma substância chamada dopamina, que é o neurotransmissor responsável para nos dar senso ou sensação de alegria, de tristeza, sabe? Sensação de realização. E o que eles fazem através de droga, de crack, através da internet, através de tantas coisas no mundo? Eles trabalham colocando essas coisas de forma artificial nos entretenimentos para fazer o quê? Para atrapalhar esse processo dopaminérgico do nosso corpo. E as pessoas então, quando a pessoa usa droga, o que acontece? O corpo dele passa a ter maior sensação do prazer do que normal. Só que o que acontece? Ele não consegue mais produzir essa substância porque vicia ele. E aí o que acontece? Ele vai querer sempre uma dose mais. Então tudo que o mundo nos dá, a Bíblia diz, em 1 de João, tudo que há no mundo é para quê? Concupiscência da vista. É para a soberba da carne. Por quê? Porque esses cientistas, esses homens que têm conhecimentos muito grandes a respeito de quem nós somos, até mesmo dessas células responsáveis para determinar certos comportamentos em nós, o que eles fazem? Eles criam tanto propaganda e tantas coisas para ativar de uma forma desenfreada, descontrolada em nós, esse sistema, essa substância em nós. E aí o mundo então ele está totalmente perdido, porque ele não tem controle, ele não tem mais medida para o prazer. O mundo não tem medida para o prazer. Por quê? Por causa, exatamente porque o diabo inclui isso no mundo. Ele inclui isso, ele fortalece, ele potencializou isso no mundo. O que ele excluiu? O que o mundo excluiu das pessoas? O mundo, Satanás, ele excluiu o espiritual. Satanás colocou na mente do ser humano que tudo que é espiritual é contra a alegria. Tudo que é espiritual é contra prazer. Tudo que é espiritual afasta o homem de ser homem. Satanás colocou isso nas pessoas. Então tem muitas pessoas que pensam que ser cristão é deixar de viver. Ser cristão é perder a sua vida.
Pelo contrário, ser cristão é ganhar a vida. Mas por que as pessoas não entendem isso? Exatamente porque ao longo do tempo, Satanás, ele tem excluído aquilo que é espiritual. E tudo que nós incluímos nos fortalece. E tudo que nós excluímos nos enfraquece. E aí o que acontece com isso? A igreja, muitas vezes, quanto mais tradicional, ainda pior nesse aspecto, o que faz? Há muitos membros da igreja que não têm noção daquilo que é normal dentro de uma sociedade que não é pecado. Há gente que tudo que está no mundo para ele é pecado. Porque confundiu-se tanto que não consegue entender. Mas eu lembro que uma vez o irmão Hamilton nos ensinou uma coisa. Ele disse assim: quando a tradição ou a cultura contradiz com a Bíblia, nós seguimos a Bíblia e nós largamos a tradição. Mas quando a tradição não contradiz com a Bíblia, nós seguimos a Bíblia e seguimos a tradição. Existem muitas coisas dentro da nossa cultura que é maravilhoso, que são coisas boas. E é interessante que até família, eu conversei com irmãos em Cristo dias atrás. Ele me disse: não, irmão, eu já não tenho mais família porque quando eu vou para a casa da minha família, não fala coisa que presta, então eu já não tenho mais contato com eles. Agora minha família é seu irmão em Cristo. Falei: irmão, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Se alguém te ensinou isso, está errado. Você continua e precisa amar sua família. E tem que entender que sua família é você quando era velho, sem Cristo. Sua família vai amar o que eles amam, vão querer o que eles querem, porque eles são do mundo, eles são das trevas. Você não pode fazer o que eles fazem. Nós, quando a Bíblia fala, por exemplo, deixa pai e mãe, a Bíblia não está falando abandonar pai e mãe. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não está nos dizer para abandonar, a Bíblia fala para honrar os nossos pais. Agora, quando a Bíblia fala, a Bíblia está falando de que quando eu converto em Cristo, eu tenho uma nova cultura, um novo princípio da minha vida que agora os meus pais já não têm mais. Muitas vezes eles são descrentes. Não é verdade? E também, se são cristãos, agora são duas famílias. São duas instituições. Se eu não abandono meu pai e minha mãe, o que vai acontecer? Vai ter problema, porque eu tenho culturas que eu trouxe. Eu sou a história da minha família e a minha esposa é a história da família dela, não é assim? Então vai ser quantas famílias dentro de nossa família se nós não entendemos esse princípio de deixar pai e mãe? Mas não está falando no sentido de abandonar, ele está falando no sentido geográfico, no sentido financeiro, no sentido emocional, no sentido de que maneira que quando eu caso com uma mulher, a minha geografia muda. Se Dudu tem um quarto lá na casa do irmão Nivaí Sandra, quando ele casar, ele já não tem mais esse quarto, a geografia muda. Ele vai alugar o seu apartamento. Ele vai construir o seu lar. Se Dudu quer comer uma pizza, alguma coisa, ele tem que pedir dinheiro para o irmão Nivaí, para a irmã Sandra. Quando ele casa, também mudança financeira. Ele tem que trabalhar para sustentar, porque é uma instituição agora. É nesse sentido. É nesse sentido, porque Deus quer que essa família aprenda a depender de Deus, que é criador de família. Porque quem criou família, afinal de contas, não são nossos pais. Foi Deus que criou. Agora, a igreja entendeu muito mal a mensagem do Evangelho, ao ponto de que crentes em Cristo Jesus não têm contato, comunhão com seus parentes da carne. Não têm relacionamento com seus parentes. Abandonaram os seus parentes. Então as pessoas estão dando mau testemunho, dizendo que estão servindo a Deus. E as pessoas então entendem, através da mensagem que nós damos, que é exatamente isso. Que está em Cristo é exatamente perder a amizade com as pessoas. Já não é mais amigo do meu irmão e por aí fora. Então são essa mensagem que nós recebemos e nós repetimos. E eu gosto de dizer que nós temos o evangelho intelectual e não prático. O evangelho é prático. E Deus quer que nós deixamos esse evangelho intelectual para vivermos o evangelho prático, o evangelho que transforma. Então, irmão, presta atenção. Quando nós, então, tanto daquele lado da igreja, como nós vimos, se nós incluímos o espiritual e excluímos o emocional e o físico, se nós incluímos o emocional e excluímos o espiritual, como acontece no mundo, nós temos um desequilíbrio total.
nós temos um problema muito sério. É por isso que uma pesquisa bem recente, ele diz que a espiritualidade, o nível na igreja hoje, ele não está oferecendo resposta, soluções para a sociedade. Porque os mesmos conflitos que existem lá fora também existem dentro da igreja. Você vai encontrar pessoas com depressão lá no mundo e você vai encontrar pessoas depressivas dentro da igreja. Você vai encontrar divórcio lá no mundo e você vai encontrar divórcio dentro da igreja. Você vai encontrar pessoas presas na droga lá no mundo e você vai encontrar pessoas presas na droga aqui na igreja. Você vai encontrar mentiroso lá no mundo e você vai encontrar mentiroso dentro da igreja. Você vai encontrar ladrão lá no mundo e você vai encontrar ladrão dentro da igreja. Um desequilíbrio. Então nós somos composto em um corpo, uma alma e um espírito. Ignorar qualquer um desses aspectos que nos compõe o homem, a imagem de Deus, a gente vai ter um desequilíbrio e um problema muito sério. Aí nós precisamos então entender algo muito importante. O que é a nossa identidade? A nossa identidade é aquilo que Deus planejou para nós sermos. A identidade é aquilo que você é, e o Evangelho é que traz a identidade verdadeira para cada ser humano. E não aquilo que você quer ser. Lá no Jardim do Éden, Satanás ele fez exatamente aquilo com Eva. O que Satanás fez? Satanás foi e ele incluiu na Eva o quê? O prazer. Ele incluiu isso na Eva. Ele potencializou, ele fortaleceu, ele trabalhou muito nesse lado. E isso é uma praga que nós herdamos e vamos continuar. Agora, nós temos resposta e solução no Evangelho. Cristo veio exatamente porque houve um desequilíbrio total do plano original de Deus na raça humana. Nós podemos viver no corpo, na alma e no espírito da maneira equilibrada. Podemos viver no corpo, na alma e no espírito da maneira equilibrada. E entendendo que o corpo, a alma, o espírito é o que você é. Isso é muito importante. Então, lá no Jardim do Éden, é o que Satanás, então, ele fez. Agora, nós precisamos entender, então, quem nós somos. Nós somos a imagem de Deus. Nós somos homem. Adão significa dizer que quando eu digo que eu sou homem, quando eu entendo que eu sou ser humano, a Bíblia vai dizer que Deus nos fez até um pouco inferior aos anjos. Eu tenho necessidades físicas, eu tenho necessidades emocionais, eu tenho necessidades espirituais. Você precisa entender que você não é um super-homem. E existem pessoas, existem cristãos, que quando você senta ao lado dele, você até sente mal e pensa que você nunca vai atingir padrão de Deus, porque a maneira como aquela pessoa fala, a maneira como aquela pessoa vive, a maneira como aquela pessoa parece ser. Existem muitas pessoas escondendo de trás de uma casca que não tem nada a ver com espiritualidade. E a gente precisa entender que nós somos homens, nós somos fracos, nós temos necessidade e nós precisamos entender quais são essas necessidades que nós temos e nós vamos ver isso com mais detalhe. E outro aspecto é que além de homem, agora nós somos filhos de Deus. Então Satanás conseguiu com Eva. Agora, observa Jó. Observa Jó. O que não é a nossa identidade? Observa na vida de Jó. Na vida de Jó nós aprendemos algo muito importante. A sua identidade não é seu filho, a sua identidade não é sua esposa, a sua identidade não é sua reputação, a nossa identidade não é nossa casa, a nossa identidade não é nosso emprego, a nossa identidade não é nosso carro, a nossa identidade não é nada que o mundo oferece. E é isso que o Evangelho vem trazer para nós. Nós precisamos entender, assim como Jó, ele perdeu filhos, perdeu filhas, perdeu reputação, perdeu dinheiro, perdeu família, perdeu tudo, mas não perdeu identidade. Eva tinha tudo, mas perdeu identidade. Você entende uma coisa dessa? Nós vamos falar um pouco mais. Você já viu aquelas pessoas que era tão bonzinho ou boazinha, uma pessoa que era muito boa, simpática, né? Aí aquela pessoa casa
com uma pessoa um bocadinho melhor de vida, e essa pessoa deixa de ser uma pessoa boa e torna uma pessoa chata. Lá na nossa igreja em Santo Tomé tinha uma irmã muito simplesinha. Ela casou com um irmão equilibrado e ela tornou uma pessoa pior na igreja, porque ela não tinha identidade. Ela queria esse casamento para se mostrar. Você já viu pessoa que compra um carro e muda por causa de um carro? Você já viu uma pessoa que arranja um apartamento 5 estrelas e muda de comportamento, da maneira de ser? Pessoas perderam a identidade porque ele não entendeu quem ele é. Corpo, alma e o espírito. Ele não entendeu isso. E é isso que Satanás está fazendo, e está fazendo um estrago muito grande na nossa sociedade, inclusive dentro das nossas igrejas. Muitas pessoas não têm identidade. Muitas pessoas dizem que está no Evangelho, mas não entendem nem compreendem o Evangelho. Não está vivendo a graça de Deus. E aí o que acontece? Nós vamos ter problemas por conta de quê? Por conta dessas coisas. Os nossos problemas são por causa dessas coisas. Jó não tinha problema por causa dessas coisas. Jó perdeu filhos, Jó perdeu filha, Jó perdeu riqueza, Jó perdeu reputação, Jó perdeu tudo. Mas Jó não perdeu identidade. Porque Jó, ele tinha uma alma sustentada por Deus. Então Satanás tentou com Jó e Satanás não conseguiu. Eu quero ler com os irmãos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. Que o próprio Deus de paz faça vocês inteiramente puros e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados fortes, irrepreensíveis, até aquele dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Presta atenção. Que o mesmo Deus de paz faça vocês inteiramente puros e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até aquele dia quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Deus, que os chamou para se tornarem seus filhos, fará tudo isso por vocês, tal como ele prometeu. Qual é a promessa que Paulo está dizendo que Deus trouxe para nós no Evangelho? Nos manter santos e irrepreensíveis, íntegro no corpo, na alma e no espírito, porque ele nos criou assim. O diabo não participou disso. E nós somos templo do Espírito. Nós somos templo do Espírito Santo. Agora, nós precisamos entender que nós somos compostos de uma trindade. E é incrível, irmão, como o próprio Deus, ele se apresenta para nós dessa forma. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então são 3 aspectos magníficos que compõem um Deus. E também são 3 aspectos magníficos que compõem o homem criado à imagem de Deus. E nós precisamos então desenvolver esses 3 aspectos que nos compõem como homem criado à imagem de Deus. E quais são esses 3 aspectos? É o corpo, é a alma e o espírito. Deus disse que em Cristo ele veio nos redimir do engano de Satanás para nos conservar até que ele volta. E o lugar que Deus colocou para nos conservar até que ele volta chama a igreja. Essa é a hospedaria. Jesus, enquanto está lá no céu, mas antes disso, ele deixou princípios, ele deixou o Espírito Santo, ele deixou toda a ferramenta para nos conservar equilibrado, vivermos fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. O mesmo Deus de paz. E esse plano é até que ele volte. Até que ele volte. Então, precisamos desenvolver esses 3 aspectos que nos compõem como homem criado à imagem de Deus. Nós precisamos entender algo muito interessante. O Espírito de Deus, ele comunica com o nosso espírito humano. O Espírito de Deus, ele comunica com o nosso espírito humano. Ou seja, o nosso espírito humano, ele recebe informações de Deus através de quem? Do Espírito de Deus. A parte que Deus criou em nós, esse espírito do homem, esse espírito humano que Deus colocou em nós, ele tem esse papel de fazer o quê?
de escutar o Espírito de Deus. Ele recebe comunicação do Espírito de Deus. Então ele comunica com o Espírito de Deus. Deus comunica conosco por meio desse Espírito. Deus nos programou dessa forma. Porém, o pecado, o que é que fez? O pecado, ele trouxe morte espiritual. O pecado trouxe morte espiritual. Significa dizer que aquele homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele morreu. Por causa de quê? Porque esse espírito que Deus colocou no homem, que tem a responsabilidade de receber informação de Deus e de comunicar com Deus, ele está morto. Agora presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora, no que nós vamos pensar. O espírito está morto, porém ele foi projetado para fazer o quê? O espírito foi projetado para receber comando de Deus. O espírito foi projetado para receber o quê? Para receber a direção de Deus. Só que como ele está morto, ele não recebe mais comando de Deus, ele não recebe mais a orientação de Deus, ele não ouve mais a voz de Deus. Como a função dele, como ele foi programado por Deus para desempenhar esse papel, que é receber informação do Espírito de Deus, o que acontece? Ele está sempre fazendo leitura de tudo. Ele está morto, ele já não faz mais leitura de Deus. Porque com Deus, o nosso espírito, lá através do pecado de Adão, ele perde comunhão com o Espírito de Deus. Porém, ele foi projetado para fazer o quê? Ele foi projetado, ele foi programado por Deus para receber comando, para receber direção, para receber orientação do Espírito de Deus. Como ele está morto, ele continua fazendo leitura, só que ele vai fazer leitura de um outro espírito, ele vai fazer leitura de uma outra coisa. Toda a informação que o nosso espírito hoje morto recebe é uma informação de trevas, é uma informação lá do mundo. Por isso que Paulo diz que nós somos filhos da ira, como os demais também, e nós andávamos segundo o curso deste mundo. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo vai dizer que todos nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ele está falando de coisa espiritual, tá certo? Que atua neste mundo tenebroso. Aonde nós recebemos informação para viver? Quando o nosso espírito não está em comunhão com o Espírito de Deus. Nós recebemos informação para viver aonde? Do espírito do diabo, de Satanás, porque o Espírito foi projetado para comunicar com o Espírito de Deus. Mas como ele está morto, ele recebe toda a informação, mas ele não recebe a informação de Deus. O que acontece? Ele perde identidade. Ele perde identidade. Ele não faz o que Deus quer. Ele perde a sua identidade. Então o Espírito, ele é responsável para receber informação de Deus. Ele faz leitura de Deus, mas agora, por causa do pecado, ele não consegue mais fazer essa leitura, ele não consegue mais decifrar o comando de Deus, ele não consegue mais entender os comportamentos de Deus, ele não consegue mais entender a linguagem de Deus. E ele recebe tudo das trevas. Tá certo? A nossa alma, então, ele é nosso algoritmo. É a nossa inteligência, é a inteligência divina. Algoritmo é inteligência artificial. É aquela coisa que colocaram ali no computador, nos computadores, no tablet, no smartphone, que vai fazer o quê? Ele vai analisar o nosso comportamento. Tanto é que, para nos viciar, na verdade, ele trabalha com o sistema dopaminético da gente. O que acontece? Você, quando clica no teu telefone, o algoritmo vai fazer leitura. Daqui a bocado, quando você está falando com sua esposa, você vai digitar algumas palavras. Antes de você terminar, ele já vai mandar algumas palavras, sugerir algumas palavras para você, porque ele já conseguiu perceber que quando você está falando com sua esposa, quais são as palavras que você usa. Quando você está falando com um irmão em Cristo, quais são as palavras que você usa. Quando você está falando com um empregado, quais são as palavras que você usa. Então ele vai fazer registro dessas coisas para nós, vai estudar o nosso comportamento e ele vai dar. Se você faz muita pesquisa de mercado de negócio na internet, o que acontece?
O algoritmo vai perceber que sempre que você entra no sistema eletrônico, você entra para pesquisar tal coisa. E logo que você entra, ele já manda informação só dessa área. Porque ele estuda o nosso comportamento. Agora, o que a nossa alma faz? A nossa alma, ele tem exatamente esse papel. A nossa alma, ele faz mediação entre o mundo interno e o mundo externo. A alma humana, ele faz mediação entre o mundo interno e o mundo externo. Ele transforma as informações em comportamento. Ele transforma essas informações que o nosso espírito recebe de Deus em comportamentos, em atitudes que são manifestos no nosso mundo físico. O espírito recebe comando, ele lê, ele comunica com o espírito de Deus. A alma faz o quê? A alma faz uma transformação dessas informações para o campo físico. Então, ele vai nos mostrar, ou vai mostrar para as pessoas, quem somos nós. Se nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo, uma pessoa que te conhece, ele vai saber logo quem está governando sua vida. Porque a alma, ele transforma essas informações que o Espírito recebe do Espírito de Deus em atitudes, em comportamento. Tá certo? Esse é o papel da nossa alma. E qual é o papel do nosso corpo? O corpo, ele reage de acordo com o comando da nossa alma. Ele vai reagir de acordo com o comando da nossa alma. Então, esses três componentes, eles são vital. E nós precisamos, então, entender isso para nós vivermos uma vida sobrenatural. Eu vou terminar e a gente continua só pensando um pouco naquela palavra de Jesus. Por que Jesus disse, não vos deixarei órfãos? Por que Jesus disse para os discípulos, não vos deixarei órfãos? Você sabe o que é um órfão? Órfão é uma pessoa sem identidade. Você vai ver, ele não tem pai, não tem identidade. Órfão não tem nacionalidade, porque ele não tem registro. Órfão não tem moradia, ele não tem casa. Órfão anda segundo o curso deste mundo. É uma pessoa à toa. Nós, sem Deus, nós estávamos órfãos, fazendo leitura de tudo que vem à nossa frente. Tudo que alguém nos disser que é bom, a gente vai fazer. Porque nós éramos órfãos. E Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Exatamente porque a morte espiritual, quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, então nós tornamos órfãos. Perdemos a nossa identidade e nós vivemos de acordo com o príncipe deste mundo. Observa o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versos 16 e 18. Em Romanos capítulo 8, versículos 16 e 18, apóstolo Paulo fala o seguinte para nós. Pois o Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Só vamos ficar nesse versículo aqui, por causa do nosso tempo. Apóstolo Paulo diz, o Espírito, qual é o Espírito? O Espírito Santo. Confirma com o nosso espírito. Qual é o espírito? Espírito do homem. Espírito do homem. O Espírito Santo de Deus manda informação para o nosso espírito quando nós estamos em comunhão com Deus. Porque o papel do espírito, o espírito foi projetado, foi programado para Deus para decifrar os comandos de Deus. Para relacionar-se com Deus. Quando nós arrependemos do nosso pecado e aceitamos Jesus, automaticamente o Espírito Santo manda essa informação para o nosso espírito. Ele testifica para o nosso espírito que nós somos quê? Que nós somos filhos de Deus. Agora, uma pergunta. O que aconteceu quando você aceitou Jesus? Sim, mas qual é a sensação que você teve quando aceitou Jesus? Quando eu aceitei Jesus, e eu creio que você também, eu senti paz, eu senti gozo, eu senti alegria, eu senti livre. Quando eu aceitei Jesus, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu senti paz. Eu creio que todos que aceitaram Jesus, que tiveram a verdadeira experiência do novo nascimento, passa por esse sentimento. Agora, aonde você sente essas informações?
Você sente aonde? Você sente na sua alma. A sua alma recebe comando do Espírito que o pecado que você cometeu está cancelado. Lembra? A alma é onde nós temos chamado livre-arbítrio, a capacidade de tomar decisão. É na alma que nós sentimos sensação de prazer, de dor, de tristeza. É na alma onde nós fazemos nossa escolha. É na alma que estão essas características, esses comportamentos. Quando o Espírito testifica com o nosso espírito, o Espírito Santo, quando testifica com o meu espírito, que pecado foi cancelado, que agora Deus é meu Pai, que agora eu sou salvo, que agora eu estou livre da condenação do inferno, que agora já não sou mais órfão, que agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores é meu Senhor, eu sinto alegria, eu sinto paz. E observa, esses já são fruto do Espírito Santo. A minha alma recebe essa informação e ele transforma essas informações em atitudes. Ele transforma essas informações do Espírito Santo em comportamento. É por isso que quando uma pessoa, Paulo vai falar para nós que há um câmbio em Efésios capítulo 4, há uma mudança. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não mente mais. Por quê? Porque agora, como filho de Deus, você está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E aí o que vai produzir em você é exatamente aquela coisa. Então Jesus, ele diz que ele não nos deixaria órfãos. Então observa que existe uma ligação muito forte entre a nossa vida espiritual e a nossa vida emocional. Existe uma ligação muito forte entre saúde espiritual e saúde emocional. E para terminar, eu quero que você leve para casa a leitura de Gálatas capítulo 5 e a gente continua nosso assunto na próxima semana. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Por isso vos digo, deixem que o Espírito guie a vida de vocês. Assim, não satisfarão os anseios da natureza humana. Natureza humana, ele está a falar da carne, ele está a falar do velho homem, ele não está a falar do corpo, ele está a falar da carne, ele está a falar da velha natureza, ele está a falar daquilo que nós herdamos de Adão. Tá certo? Aí ele fala assim, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do Espírito, o que o Espírito quer. E o Espírito nos impele em direção contrária àquela que é desejada. Por quê? Por natureza humana. Sejam guiados pelo Espírito Santo. Sejam guiados pelo Espírito Santo. Eu acredito que esses dias, muita coisa, Deus vai fazer uma revolução na sua vida e na minha vida por meio da sua palavra. E você vai entender o que Jesus disse. Que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E nós vamos entender aquilo que Jesus disse. Tomem sobre vós o meu jugo, que nós falamos na semana passada. O jugo era um instrumento preparado com muito cuidado e delicadeza por mãos humanas para não machucar o animal, mas para tornar fácil a vida daquele animal no serviço. E Jesus, então, ele preparou, através do Evangelho, o jugo para você e para mim. E ele nos convida a vivermos essa vida. Tá certo, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações, trazendo iluminação do seu Espírito, esclarecimento dessas verdades que muitas vezes estão esquecidas, mas estão na sua palavra. E muitas vezes nós sofremos por conta de não entendermos quem nós somos. E obrigado porque pela graça, o Evangelho, ela nos mostra quem nós somos e nos mostra a grande necessidade que temos do Senhor. Que a Tua palavra, Deus, continue falando aos nossos corações, nos ajudando a ansiar mais para alimentar dela, para viver de acordo com a vontade do Senhor. Fale conosco durante todos esses dias e abençoa-nos, Pai.
Esta é a oração que nós fazemos, agradecido em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.